Meu nome é Eliane, tenho 34 anos, sou professora de história e essa talvez seja a coisa mais difícil que já escrevi. Por muitos anos evitei falar sobre isso, até comigo mesma. Mas agora, depois do que aconteceu com meu irmão mais novo, sinto que não posso mais calar. Tudo começou quando decidi voltar à cidade onde cresci, Pau d'Arco, uma pequena localidade no sul do Pará. Fazia mais de 15 anos que eu não pisava ali. Saí ainda adolescente, depois da morte do meu pai, e nunca olhei para trás. Minha mãe continuou lá até falecer em 2017. Eu não fui ao enterro. Foi covardia, eu sei. Mas o lugar sempre teve um peso estranho sobre mim. Uma sensação de que as coisas não são como deveriam ser. Depois que minha mãe morreu, a casa da nossa família ficou abandonada. Fica numa curva bem fechada da estrada de terra que leva à cidade, cercada por mata dos dois lados. Quando chove, o barro escorrega tanto que só trator passa. O telhado já devia estar desabando, pensei. Mas por algum motivo ela continuava de pé. E intacta, segundo um antigo vizinho que encontrei por acaso em Belém, que me disse: a casa ainda está lá, do jeitinho que sua mãe deixou. Parece até que ela ainda vive ali. No começo de 2023, meu irmão Caio, 10 anos mais novo que eu, me procurou dizendo que queria visitar a casa. Ele era pequeno demais quando saí de Pau d'Arco, praticamente cresceu em Belém comigo, depois que mamãe decidiu que era melhor ele sair dali. Nunca entendi direito essa decisão, nem ela explicava muito. Dizia apenas que aqueles olhos da curva estavam ficando curiosos demais. Achei que era bobagem de gente do interior. Caio estava inquieto. Tinha terminado um relacionamento, largado o emprego. Disse que precisava se reconectar com alguma coisa que ficou perdida lá atrás. Achei meio dramático, mas aceitei ir com ele. Talvez fosse bom fechar aquele ciclo. Talvez fosse só uma viagem, uma lembrança, algo que ficaria no passado de vez. Chegamos num fim de tarde nublado, com céu pesado e as nuvens baixas. Pau d'Arco parecia ainda menor do que eu lembrava. As casas estavam envelhecidas e as pessoas, poucas, nos olhavam com aquele jeito desconfiado de cidade que parou no tempo. Perguntamos a um rapaz sobre a chave da casa e ele apenas respondeu: a casa nunca foi trancada. Ela espera. A estrada até lá estava ainda pior. Caio dirigia devagar e eu reconhecia a curva pelo cheiro. Era uma mistura de terra molhada, folha podre e algo levemente metálico, como ferrugem. Quando a casa surgiu entre as árvores, senti o estômago embrulhar. Não pela aparência. Embora estivesse gasta, ela ainda era sólida, mas havia algo naquela imagem, como se ela estivesse nos esperando. Como se soubesse que voltaríamos. Entramos. O interior estava intacto demais. Nada de poeira, nem teias de aranha. A louça no armário, os lençóis nas camas, até as fotos nas paredes. Tudo como se minha mãe tivesse saído para ir na venda e logo voltaria. Isso tá estranho, murmurei. Tá limpo demais, respondeu Caio, tocando uma cadeira. Tem gente vindo aqui? Não deveria. Montamos acampamento no quarto principal. À noite ouvimos o som dos grilos lá fora e algo além disso, um chiado constante, como se alguém estivesse sussurrando de longe. A madeira estalava sob os nossos pés, mas isso era normal. Era o que eu dizia a mim mesma. Na madrugada, ouvi passos. Achei que era Caio. Levantei para checar, mas ele estava dormindo profundamente. Os passos vinham da cozinha. Fui até lá com o coração batendo nas orelhas. Acendi a luz. Nada. Mas o copo sobre a pia estava virado de cabeça para baixo. Eu lembrava bem, tínhamos deixado ele seco, virado para cima. Voltei para o quarto. Tentei dormir. Ouvi novamente o chiado, um som baixo, como uma respiração presa em água. No fundo da mente algo se revirava. Lembranças de infância mal explicadas. Barulhos que mamãe dizia que eram só o tempo assobiando entre as frestas. No dia seguinte, encontrei pegadas na varanda. Descalças, pequenas demais para serem de Caio. A madeira estava úmida, como se alguém tivesse ficado ali parado por muito tempo. Falei com meu irmão, que riu. Provavelmente é bicho. Bicho não fica parado, Caio. Isso aqui parece espera. Parei. Havia um cheiro no ar, não podre nem fétido. Era doce, como jasmim, mas com algo errado, ácido por baixo. Senti isso antes, quando era criança. Sempre que acordava no meio da noite e via a porta do meu quarto aberta. Sempre que minha mãe me dizia para não sair da cama, não importa o que eu ouvisse, aos poucos as lembranças voltavam. Uma presença, uma figura na curva. Sempre imóvel, sempre esperando. No final da tarde, fomos dar uma volta pela estrada. Passamos pela velha porteira que leva ao matagal fechado. Lembrei que mamãe sempre dizia para nunca entrar ali, que era terra que não gosta de pisadas novas. Bora ver o que tem. Melhor não.
A gente cresceu. Não precisa mais ter medo de mato. Entramos. A vegetação era fechada, o chão encharcado, mosquitos em toda parte. E de repente silêncio. Nenhuma cigarra, nenhuma ave, nenhum som. Caio parou e apontou para uma árvore retorcida. Ali. Aquilo era um lenço, enroscado num galho, bordado à mão, o nome escrito Eunice, o nome da nossa avó. Mas ela morreu quando eu tinha 5 anos. Caio nunca conheceu. Como isso veio parar aqui? A avó Eunice foi enterrada em Belém. Eu disse. Então quem trouxe isso até aqui? Caio não respondeu. Eu vi estremecer. E algo no canto do olho se mexeu, uma dobra na paisagem, um vulto entre os galhos. Mas quando olhei de novo, só folhas. Voltamos apressados. A noite caiu rápido. A casa parecia menor, mais escura. As janelas tremiam mesmo sem vento. O rádio antigo que ninguém ligava começou a chiar sozinho. E então ouvimos uma voz. Baixa, lá de fora, nos chamando. Achamos que tínhamos ouvido coisas. Vinha da mata, mas era uma voz e não uma qualquer. Era conhecida. Parecia com a da minha mãe. E isso me paralisou. Não comentei com Caio. Só olhei pela janela e fiquei ali, falando imóvel, tentando encontrar. Talvez fosse o cação. Talvez fosse o vento. Talvez a memória. O cérebro da gente preenche buracos com o que mais teme ou com o que mais deseja. Só que no fundo eu sabia que não era invenção. Dormimos mal. Pela manhã, Caio estava mais calado. Olhava muito para a floresta. Eu o vi parado na varanda, olhando para a curva da estrada, com o olhar perdido. Perguntei se estava bem e ele respondeu com uma voz estranha. Você não ouve? Eles falam baixo, mas dá para ouvir. Quem, Caio? Os que ficaram. Engoli seco. Pensei em ir embora naquele dia mesmo, mas algo em mim queria entender. Eu precisava disso. Precisava saber se o que passei quando criança era real, ou se era só coisa da minha cabeça. Lá pelos fundos da casa havia um quartinho que minha mãe nunca deixava a gente entrar. Eu sempre achei que era só um depósito, mas naquela manhã, quando Caio foi caminhar sozinho, fui até lá. A porta estava trancada com uma corrente velha. O trinco estava enferrujado, mas não completamente. Alguém mexera naquilo nos últimos anos. Arrebentei o cadeado com uma pedra. O que encontrei lá dentro não era só um depósito. Havia caixas com velas, fotos antigas, pedaços de roupa, bonecos de palha, coisas que lembravam rituais. Num canto, um altar improvisado com algo escrito em carvão na madeira. Eles sussurram na curva, mas gritam no esquecimento. Reconheci a caligrafia da minha mãe. Aquilo era dela. E havia um caderno. As páginas estavam cheias de anotações estranhas. Relatos de vozes à noite, de vultos parados na estrada, de objetos que se moviam sozinhos. A mais perturbadora dizia: eles são os que nunca foram enterrados, nunca foram lembrados, ficaram entre as árvores e a casa é o que os segura. Fechei o caderno. Voltei tremendo. E Caio ainda estava na varanda. Mas agora ele sussurrava sozinho, de costas para mim. Parecia estar ouvindo alguém. E respondia: Caio. Ele se virou devagar, como se estivesse em transe. Os olhos avermelhados, como se não tivesse dormido nada. Ela está ali. Mãe, ela quer que eu fique. Tentei segurá-lo pelos ombros. Ele deu um passo para trás. Você não entende, Eliane. Isso tudo aqui é dela. Ela nunca saiu. Naquela noite a casa parecia diferente. Não apenas escura, mas sufocante. Como se as paredes estivessem apertando. O rádio chiava sem parar, mesmo desligado da tomada. A TV, velha e sem sinal, acendia e apagava em ritmo lento, como uma respiração. E então eu sonhei com ela, com minha mãe. Mas não era um sonho comum. Eu estava na cozinha, e ela estava ali, de costas, cortando legumes. Quando falei seu nome, ela virou o rosto, mas era o rosto da minha avó. E quando tentei correr, ouvi a voz. Fica. Eles precisam de alguém. Acordei suada, sem ar. O quarto estava gelado. E Caio não estava na cama. Levantei correndo e fui até a varanda. Ele estava lá fora, no escuro, ajoelhado diante da estrada, olhando para a curva. Fui atrás dele. Caio, volta! Tá ficando louco? Eu vi ela, Eliane. Ela tá lá esperando a gente. Eu vou com ela. Ela disse que precisa de mim, que a casa não pode ficar sozinha. Tentei puxá-lo, ele resistiu, chorava. Ela disse que a gente abandonou, que esquecemos, que não rezamos. E agora eles acordaram. Voltei com ele para dentro, aos gritos, aos empurrões. Passei a tranca da porta. Ele se sentou no canto e ficou ali, murmurando nomes que eu não reconhecia. Na manhã seguinte, a porta estava aberta. E Caio havia sumido. Procurei Caio por toda parte. Dentro da casa, atrás da casa, na trilha que levava ao riacho. Gritei seu nome até a garganta secar. Nada. Nenhum rastro, nenhum som. Apenas aquele silêncio pesado que parece te observar. A polícia da cidade veio à tarde. Um só carro, 2 homens. Gentis, mas céticos.
Anotaram o relato, vasculharam o entorno e disseram que Caio provavelmente foi dar uma volta e se perdeu. Um deles comentou, meio rindo, que aquele lugar dava arrepios. O outro não riu. Depois que foram embora, comecei a notar os detalhes. O cheiro, aquele cheiro doce e apodrecido que vinha da mata. A neblina que subia toda tarde, como se a estrada inteira respirasse. E os galhos, sempre apontando para casa, como dedos retorcidos. Na noite seguinte, tentei sair. A estrada estava tomada por uma névoa espessa, tão densa que era impossível enxergar 2 metros à frente. Liguei o carro, mas ele não deu partida. A bateria nova parecia morta. Peguei o celular, sem sinal. Quando entrei de novo, todas as luzes da casa estavam acesas. E o rádio. O maldito rádio tocava sozinho, uma música velha de voz feminina, como um lamento. Passei a noite em claro. Na manhã seguinte, me forcei a entrar de novo no quartinho dos fundos. Encontrei mais papéis escondidos sob o altar. Um deles era um mapa rabiscado à mão, com marcações na floresta e frases escritas ao lado de símbolos. Um símbolo em especial se repetia várias vezes, uma espiral cortada por um traço, e embaixo dele, escrito em letras pequenas: "O que não foi velado retorna por outros caminhos." Abri o caderno novamente. Li com mais atenção. Em uma página, minha mãe descrevia um sonho em que era chamada pela mata. Dizia que via crianças correndo entre as árvores, mas que não tinham rosto. Que ouviu a voz do pai dela, já morto há anos, dizendo que a casa não poderia ficar sozinha. Comecei a juntar as peças. Minha mãe morreu ali. Ou melhor, ela desapareceu ali. As buscas nunca deram em nada. Caio e eu fomos levados embora da casa pela polícia, entregues a parentes. E ninguém mais voltou. Ou quase ninguém. Havia uma foto entre os papéis. Esse mostrava minha mãe em pé na curva da estrada, segurando algo nos braços, um pequeno embrulho coberto por um pano branco. Ao fundo, 3 figuras desfocadas. Homens? Sombras? Não consegui distinguir. Tentei sair de novo. A neblina tinha baixado. O céu estava claro. Peguei o carro, que agora funcionava perfeitamente. Mas ao chegar à curva, o motor falhou. O rádio ligou sozinho e uma voz sussurrou. Não no rádio, mas no banco de trás. Você não terminou o que ela começou. Virei bruscamente, quase saindo da estrada. Olhei para trás, vazio. Voltei com o carro em ponto morto até a frente da casa. Quando entrei, havia pegadas no chão de madeira, molhadas, indo da porta até o quartinho. Pegadas descalças, pequenas. E na cozinha, sobre a mesa, um pedaço de pano branco, molhado. Sentei, chorei. Não sabia se estava enlouquecendo, se era o cansaço, o luto, a culpa. Mas algo ali, algo estava me arrastando. E quanto mais eu resistia, mais forte a casa me puxava. Então eu decidi. Desci a cidade e procurei Dona Hilda, a mulher que havia ajudado a cuidar de Caio e de mim quando pequenos. Ela era parteira, benzedeira, conhecia histórias que ninguém mais contava. Quando falei da casa, seus olhos mudaram. Aquela curva foi onde enterraram gente sem nome, gente da peste do tempo antigo. Diziam que a terra ali era amaldiçoada. Mas tua mãe, ela desafiou isso. Disse que ia limpar, ia trazer luz, mas mexeu no que estava quieto. Perguntei o que fazer. Ela só disse, ou você termina ou você vira parte. Voltei naquela tarde, e naquela noite eu ouvi Caio, chamando por mim da floresta. Saí da casa com o coração disparado. A voz do Caio vinha da mata atrás da curva, abafada, abafada como se ele estivesse longe e ao mesmo tempo perto. Cada passo era como andar em areia movediça. A floresta parecia mais densa do que eu lembrava. Os galhos se fechavam acima de mim como braços retorcidos. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Caio! Chamei. Nenhuma resposta. Continuei. Por algum motivo, eu sabia o caminho. Mesmo sem trilha, meus pés pareciam saber onde pisar. O vento soprava devagar, como se sussurrasse nomes que eu não queria lembrar. Depois de alguns minutos ou horas, o tempo parecia dobrado ali dentro, cheguei a uma clareira. No centro havia um círculo de pedras. As mesmas que minha mãe mencionara no caderno. Dentro do círculo, a terra era negra, como queimada. Ali Caio estava em pé, mas não era o Caio que eu conhecia. Seu corpo estava ali, sim, mas seu olhar estava longe, vazio. Eliane, ele disse com uma voz que não era dele. A casa está cheia demais. Precisamos abrir espaço. Do que você está falando? Eles estão esperando. Há anos. Você voltou e agora precisa escolher. Ele deu um passo para trás e eu segui. Fiquei diante do círculo. Vi vultos entre as árvores. Não pessoas, não fantasmas, apenas formas. Como pedaços de memória viva flutuando entre o tempo e a matéria. O ar ficou denso, a floresta respirava, a terra pulsava, e eu senti uma presença.
Não só uma, muitas. Como se cada passo naquelas terras tivesse sido marcado, como se cada voz esquecida tivesse se reunido ali. E agora elas queriam ser ouvidas. Caio ergueu os braços como em um transe. Murmurava palavras que eu não entendia, talvez nem fossem de uma língua conhecida. Eu o puxei, tentei sacudi-lo, mas ele nem piscava. Caio, por favor, vamos embora. Isso não é você. E então ele caiu. Simplesmente desabou no chão, desacordado. As vozes cessaram. A floresta congelou. Peguei ele nos braços, não sei como tive forças. Arrastei, tropecei, caí, mas saí dali. Na casa coloquei-o no sofá. Ele ainda respirava, mas parecia em coma. Liguei para a cidade. O sinal havia voltado. A ambulância viria no dia seguinte, mas aquela noite foi a pior. Chovia. A casa gemeu como nunca. As luzes piscavam sem parar, a porta trancada batia com violência, embora não houvesse vento. E da floresta as vozes voltaram. Elas me chamavam pelo nome, e entre elas, a voz da minha mãe. Fui até a varanda. Estava escuro, a chuva caía fina, gelada, mas no meio da estrada, ali na curva, havia alguém. Minha mãe. Ou algo que parecia ela. Ela não sorria, só me olhava e apontava para a mata. Atrás dela, vultos, silhuetas, rostos familiares e estranhos, gente que eu nunca conheci, mas que de algum modo conhecia a mim. Fechei os olhos. Quando abri, tudo havia sumido. Voltei para dentro. Caio estava desperto, chorando. Me abraçou. Sussurrou, eles só queriam ser lembrados. Então eu entendi. Não era sobre fantasmas, nem sobre maldições. Era sobre memória, sobre tudo que a gente enterra sem nome, sem história. Sobre os traumas não ditos, as dores esquecidas, os lutos silenciados. Minha mãe tentou dar voz a eles, sozinha. Agora era minha vez. Na manhã seguinte, levei Caio ao hospital da cidade. Os médicos disseram que ele estava em choque, desidratado, mas fora de perigo. Ainda assim, ficou em observação. Enquanto ele dormia, sentei no banco do corredor com o caderno da nossa mãe no colo. Li cada palavra como se fosse uma oração silenciosa. E quanto mais eu lia, mais percebia. Ela sabia que tudo aquilo aconteceria. Que um dia alguém teria que voltar. À tarde voltei à casa sozinha. O céu estava limpo, mas o ar parecia mais pesado. Entrei com cuidado, sentindo como se cada parede me observasse. A casa não era apenas madeira e concreto, ela era um recipiente. Um pulmão velho, acumulando as respirações de quem passou por ali e nunca teve a chance de partir por completo. Desci até o quartinho dos fundos com o caderno apertado no peito. Ao lado do altar, cavei. A terra estava úmida, fofa, como se tivesse sido remexida recentemente. Depois de quase uma hora, encontrei uma pequena caixa de madeira. Dentro, pedaços de papel, retalhos, nomes escritos com pressa, datas e um pedaço de pano bordado com uma espiral. Separei os nomes, um por um. Alguns estavam desbotados e legíveis. Outros eram claros, Ana, Manuel, Domingos, Jurema. Gente que talvez nunca tivesse sido velada, que nunca tivera sequer uma lápide. Minha mãe queria enterrá-los com dignidade, dar nome aos esquecidos. Com as ferramentas do galpão, construí uma pequena cerca no terreno atrás da casa. Plantei cruzes simples feitas de madeira velha e escrevi cada nome em pequenos pedaços de tábua. Não sabia se era o certo, mas era o que eu podia fazer. Ao enterrar a última caixa, senti algo diferente no ar. Um silêncio calmo, como se a casa tivesse soltado o ar que prendia há décadas. Voltei para dentro, me sentei no sofá e, pela primeira vez desde que cheguei, dormi profundamente. Na manhã seguinte, antes de partir, travei a porta da frente e enterrei a chave sob a soleira. A casa precisava de silêncio agora. Não de ausência, mas de respeito. Caio e eu nunca mais falamos sobre aquilo em detalhes. Sabíamos que era melhor assim, mas às vezes quando estamos juntos ele me olha e diz: eu ainda sonho com ela, sabia? E eu sei exatamente de quem ele está falando. Um ano depois recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma única foto, o terreno atrás da casa com as cruzes. E ao fundo, na curva da estrada, uma mulher em pé, de costas, cabelos compridos ao vento. No verso da foto, uma frase: agora eles têm onde descansar, e você onde começar. Nunca descobri quem mandou. Mas guardo essa imagem como se fosse uma bússola, um lembrete de que há dores que não podem ser apagadas, apenas acolhidas. E que há casas que não esquecem, nunca esquecem.